Hello, guys! Hoje nós vamos ter a nossa revisão da unidade 4. Vai falar muito sobre vários tipos de pronomes, ok? Então, let's go! Bora começar? Review da unidade 4. Então, vamos começar com personal pronouns, que a gente chama ele de pronomes pessoais, tá? Ele é muito simples. São os pronomes que a gente usa também no português para a gente fazer a conjugação dos verbos, ok? Então, o I quer dizer eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela. Porém, você vai falar, mas o he e o she não é ele e ela? Sim, mas nesse caso é para animal, objeto e lugar. Então, por exemplo, se eu tiver que substituir a palavra, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade, então eu tenho que substituir por it, ok? Se fosse falar do totó, do cachorrinho, it também. Então, até coloquei aqui, até a sigla mais escura, eu costumo brincar com os alunos, como all, ok? All, animal, objeto e lugar, bem tranquilo. We, nós, you, vocês, que estão aí do outro lado, e they, eles ou elas, ok? Então, sempre você vai ver que o pronome, ele logo em seguida vai ter provavelmente um verbo. Por quê? Porque o pronome, ele pede o verbo para a gente conjugar. She said, ela disse, ok? She said that you were a little tired. Ela disse que você estava um pouco cansado. Ok? Então, a gente pode ver que os em vermelho são os pronomes e embaixo eu coloquei a setinha dos verbos, ok? Viu como o pronome ele pede um verbozinho para acompanhar? Então, vamos lá, vamos continuar. Em seguida, a gente tem os object pronouns, tá? Conhecido como pronomes objetos, ok? Ou o oblíquo também, pronome oblíquo. Então, vamos lá. Ele é diferente lá do pronome, porque ele não é sujeito, ele é o objeto da frase. Ok? Lembra lá nas aulas lá de sintaxe? Então, aqui a gente também tem um objeto, tá? Ele vai ser usado bem depois que tiver alguma preposição e o verbo, tá? Então, se tiver numa frase e em seguida de um verbo ou em seguida de uma preposição, o que é encaixado? O pronome? Não, o pronome ele vem antes, lembra? Então, aqui, depois do verbo, eu tenho que colocar um objeto, ok? Aqui eu coloquei alguns exemplos que tem também na apostila de algumas preposições, tá? With, around, to, for, at, about, among, behind, after, through, across, up, down, e entre outros. Porque que preposição, a gente tem uma listagem muito grande, ok? Então, aqui eu coloquei a formulazinha. Sempre depois de um verbo ou de uma preposição, o que tem? Objeto. Bem tranquilo, tá? Quais são os objetos? Olha lá na lista. Me, you, him, her, it, us, you, and them. Então, vamos ver no exemplo. My husband loves me. Então, a gente vê que nós temos aqui o verbo love e, em seguida, o objeto me, ok? No de baixo, I will go to the party with him. Então, with, aqui é uma preposição, e em seguida eu tenho o objeto him, ok? Então, não se esqueçam. Sempre após verbo e preposição vem o quê? O objeto, ok? Agora, vamos entender uma comparação entre o personal pronoun, que foi o que a gente viu primeiro, com o objeto, ok? Então, tá vendo ali? A única preocupação vai ser quando tiver verbo, tá? Porque a gente sabe, quando é preposição, em seguida é o objeto, ele é o único caso. Agora, quando tem o verbo, eu tenho que prestar atenção. Então, eu fiz até uma setinha. Anterior ao verbo, vem o pronome. Depois do verbo, vem o objeto, ok? Como aqui, ó. She is a teacher. Ela é uma professora. Então, esse she, em negrito, ele é o quê? O personal pronouns, ok? O pronome, PP, personal pronoun. E o de baixo, I tell her. I tell her. Então, esse her
é o quê? Ele é o objeto. Só que se a gente for reparar um pouquinho, no verbo tell, antes do tell tem um I. Esse I é o quê? É pronome? Sim, é pronome. Muito bem, você já sabia, né, espertinho? É isso aí mesmo. Agora vamos para o próximo. O possessive adjectives, ok? Que são os pronomes adjetivos possessivos, tá? Esse pronomes, ele sempre vai ser seguido de um substantivo. Como é que a gente fala substantivo em inglês? Um noun. O que é substantivo? É praticamente todas as coisas que a gente dá nome, ok? Então, tá aí a formulazinha para vocês. Possessive adjective e depois um substantivo, ok? Quais são eles? Vamos lá. My, your, his, her, its, our, your, de novo, tá? Repete. E their. Então, vamos lá. No exemplo. This is my book. Então, tá vendo aí, ó? O possessive adjective my. E em seguida, book. Book não é uma coisa, não é um objeto, não é um substantivo aqui da frase? Sim. Então, este é o meu livro. Então, quando eu falo de possessivo, é alguma coisa que é de posse. Quando eu falo que é meu, dele, dela, ok? E no segundo exemplo, their house is big. Their house is big. Então, esse their, tá? Ele vem seguida do quê? Do substantivo house, ok? Então, a casa deles é grande. Vocês viram que não tem questão de importância em qual posição ele vai estar. A questão, o X aqui da questão, quando tiver numa prova, é prestar atenção no que vem depois. É um substantivo, então, esse my, esse their ou her, ele é o quê? Ele é o possessive adjective, ok? Vamos lá. Depois eu tenho aqui o possessive pronouns, ok? Que são os pronomes possessivos. Esse, ele já tem uma posição praticamente certa, ele fica, maioria das vezes, no final da frase, ok? E também ele pode ser usado para omitir o substantivo. Como assim? Calma que a gente vai ver no exemplo, tá? Após o possessive pronouns, ele não vai ter substantivo. Essa é a diferença lá com o outro. O outro não tem que ter? O possessive adjective não tem que ter o substantivo depois? Tem. Agora, o possessive pronouns tem que ter? Não, ele não tem. Ele não tem o substantivo depois. Então, vamos lá, quais são eles? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, ok? Como é que a gente vai saber? Eu tenho que colocar um possessive pronouns. A maioria deles vai ser um Szinho no final. Só aqueles que já têm um S que a gente não vai colocar mais um S, né? Para ficar... Tá bom? Vamos lá, nos exemplos. This is my book and that is yours. Então, este é o meu livro e aquele é o seu. Entendeu? Para eu não pegar e não repetir novamente o seu livro, então eu não vou repetir, eu vou omitir o substantivo novamente, livro, ok? This ticket is mine. Este ticket é meu. Então, eu poderia falar, this is my ticket. Só que como eu estou colocando esse pronome possessivo no final, então eu tenho que usar o mine, o possessive pronouns, ok? Bem facinho, não se esquece. O outro tem que ter um substantivo depois. Esse aqui, não, ele não vai ter substantivo depois. Tanto que eu deixei até riscadinho aí para vocês verem, ok? Ele é só possessive pronouns e acabou, não tem mais nada depois. Alright? Agora vamos para o reflexive pronouns. Bom, esse aqui eu acho ele super legal. Ele é um sujeito que ele vai ser o próprio autor e o receptor de uma certa ação. Ou seja, ele vai agir e ele vai receber o resultado dessa mesma ação, ok? Então, por exemplo, se eu falar assim, se eu fosse falar que eu cortei o meu próprio cabelo, ok? Então, eu teria que usar esse reflexive pronouns, ok? E também a gente tem uma questão, se a gente vê uma palavra by antes, a frase vai mudar com o sentido de sozinho, sozinha, ok? Vamos ver depois no exemplo. Então, quais são eles?
myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Vocês viram que nas 3 pessoas do plural ali, o que que vai acontecer? Ele vai ficar com aquele final VES, sabe? Daquela regrinha de plural. Então, selves. Agora, os de cima, que são as pessoas do singular, ele vai ficar somente o self, ok? Então, vamos para o exemplo. She cuts herself. Então, ela se cortou. Ela cortou ela mesma, ok? Se ela quis se suicidar, não sei, né? Eu espero que não. Depois, I'm having dinner by myself. Então, eu estou jantando sozinha. Tanto que nessas horas eu lembro muito da música da Celine Dion, né? Oh, by myself. Né? Quando ela tá lá sozinha, né? Gente, essa letra é maravilhosa. Depois dá uma checada. Agora, o último, o demonstrative pronouns, ok? Pronome demonstrativo. O nome já fala, quando eu quero demonstrar algo. Esse é o famoso dedo duro, quando quer apontar o dedinho e falar this, that, ok? Então, vamos lá, vamos entender. Então, nós temos 4. Então, this, está aí a tradução, quer dizer isto, este, esta. E eu vou usar ele para quando aquela coisa que eu quero demonstrar está perto de mim e é uma só. O this já é o contrário, tá? Ele já usa o plural. É algo que esteja perto de mim, mas é mais de um, ok? Pode ser 2, 3, ok? Agora, o that. O that é quando algo está longe, ok? E eu vou utilizá-lo no singular, uma coisa só. O those, ele também está longe, porém eu já tenho mais, ok? Vou ter mais de 2, 3, ok? Então, é isso aí. Vamos entender isso na prática. Gente, isso aqui não tem como errar. Eu faço um jogo da velha com os alunos, então eu monto desse jeito, tá? Perto, longe, como vocês podem ver, e do outro lado eu tenho singular, plural. E já tenho encaixadinho as palavras. Quando algo está perto e é um só, tá? O que eu vou usar? This. Agora, se eu tenho um objeto só, mas ele está longe, o que vai ser? That, ok? Agora, por exemplo, eu tenho mais de um objeto, mas eles estão pertinho de mim. These. Tenho mais de um objeto, mas eles estão longe, como eu estou colocando aqui para vocês. Então, vou usar o those, ok? Então, ó, tem aí, eu coloquei os símbolos do solzinho, ok? Então, se eu fosse falar, this is the sun. That's the sun, tá longe. Depois, this is the suns, ok? Que são os sols. Those are the suns, ok? Então, eu até deixei aqui o exemplo que tem a apostila para vocês, ok? Então, this is my favorite drink. Tá vendo o dedinho que tá bem pertinho apontando pro drink? Sim, ok? Em seguida, ali do lado, that is my favorite drink. Tá longe, ok? Agora as flores, vamos lá. These sunflowers are beautiful. Tá pertinho. E tá no plural, que tem mais de uma flor ali. Então, these. Those sunflowers are beautiful. Tá vendo que o dedinho já tá mais longe? E as flores também, ok? Bom, essa matéria é bem fácil, bem tranquilo. É só tomar uns certos cuidados, que com certeza vai ter algum tipo de pegadinha nas atividades, nas AS. Então, tome o cuidado, faça um mapa mental sobre isso, se for mais fácil para vocês, ok? E good study para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Eu estou vendo que tem gente que está assistindo aqui e não está se inscrevendo, hein? Bora lá ajudar a Teacher Ju, hein? Dá aquele curtir, tá bom? E compartilha. E não só compartilhar o vídeo, compartilhar conhecimento. Como eu sempre digo, conhecimento é para ser compartilhado, ok? Então, see you later. Bye!